Meu irmão se levantou no dia de ação de graças. Anunciei que meus pais estavam lidando o negócio da família. E eu não estava conseguindo nada. Então, tomei um gole de vinho. Olhou para o meu pai e disse: devo contar a eles agora, ou você prefere contar? Meu irmão Ethan se levantou no jantar de ação de graças. Taça de champanhe erguida como um cetro. E anunciamos a 37 membros de nossa família extensa. Mamãe e papai decidiram oficialmente transferir a empresa para mim. A irmãzinha não ganha nada. A sala irrompeu em aplausos. Tias que eu não via há anos ergueram seus copos. Os tios assobiaram e vibraram de alegria. Os primos aplaudiram como se estivessem testemunhando um momento histórico. Minha mãe enxugou os olhos com um guardanapo de pano. Tomado de orgulho. Meu pai sentava-se na cabeceira da mesa, ostentando a expressão satisfeita de um homem que acreditava ter garantido seu legado. E Ethan, o menino de ouro, o filho primogênito. O herdeiro aparente que vinha sendo preparado para este momento desde os 12 anos de idade. Ali ficou parado como um rei recebendo sua coroa. Aquele sorriso presunçoso estampado no rosto enquanto ele se deliciava com a adoração. Eu não aplaudi. Coloquei minha taça de vinho sobre a mesa devagar, com cuidado. Deixe a base de cristal bater com um clique na mesa de mogno. Meu avô construiu isso com as próprias mãos há 60 anos. Então olhei diretamente para meu pai. Pai, eu disse, minha voz cortando os aplausos como um bisturi. Devo contar agora, ou você prefere contar? O quarto ficou em silêncio. Não gradualmente e instantaneamente. Como se alguém tivesse silenciado a realidade. O garfo do meu pai bateu no prato com um estrondo que parecia ecoar pelas paredes. O rosto de Ethan oscilava entre confusão e irritação. E então algo que parecia quase medo. Diga-nos o que, Ava? O que você poderia ter a dizer? Meti a mão na minha bolsa, a bolsa de couro a tiracolo que eu havia trazido para esta casa. Como se não fosse nada de especial. Como se não contivesse os códigos nucleares de tudo o que eles haviam construído. E tirou um envelope de papel pardo. Abra. Minha família vinha me excluindo da história deles desde que eu tinha 12 anos. Foi naquele ano que o vovô Al morreu. No ano em que meu pai nos reuniu na sala de estar desta mesma casa. Nos sentaram nesses mesmos móveis. E anunciou que Ethan herdaria a Bennett Industrial Solutions. Quando ele atingiu a maioridade. É assim que deve ser, disse meu pai. Seu tom sugeria que isso era uma lei natural, e não uma escolha. Este negócio permanece com os homens da família. Era assim que o vovô queria. Lembro-me de olhar para o retrato do meu avô na parede. Rosto severo, olhos bondosos. O homem que me ensinou a ler demonstrações financeiras quando eu tinha 9 anos de idade. E sabendo lá no fundo que meu pai estava mentindo. O avô nunca tinha dito nada parecido. Ele passou horas comigo em seu escritório. Mostrando-me como a empresa funcionava. Me contando histórias sobre como construiu tudo do zero. Mas eu tinha 12 anos. O que eu poderia dizer? Perguntei, e eu? Papai riu mesmo, como se eu tivesse contado uma piada. Querida, você vai crescer, casar e ter sua própria vida. Seu irmão é o legado. Um dia você será esposa de alguém. Isso já é um legado suficiente. A partir daquele dia, eu me tornei invisível. Ethan era enviado para acampamentos de liderança todos os verões. Seminários de negócios durante os intervalos escolares. Competições de empreendedorismo onde ele apresentava ideias. Que na verdade eram minhas, repaginadas com a voz dele. Eu consegui trabalho de arquivamento não remunerado na empresa. E um tapinha na cabeça quando eu fazia perguntas. Quando eu tinha 16 anos, passei 3 semanas criando uma proposta abrangente de redução de custos. Para o chão de fábrica. Antes de falecer, meu avô me ensinou os princípios básicos da eficiência operacional. Como identificar desperdícios, como otimizar processos. Como interpretar os números que contam a verdadeira história de uma empresa. Eu aprofundei tudo o que ele havia me mostrado. Realizei os cálculos e criei os slides da apresentação. Entreguei ao meu pai, esperando, estupidamente, ingenuamente,
Que talvez fosse isso que o fizesse me notar. Ele nem sequer leu. Ele folheou as páginas sem olhar o conteúdo. Em seguida, entregou a pasta inteira para Ethan. Apresente isto na reunião do conselho na próxima semana. Boa prática para quando você estiver no comando. Ethan fez exatamente isso, palavra por palavra. Ele não entendeu metade do que estava dizendo. Quando um membro do conselho fez uma pergunta complementar sobre as tabelas de depreciação, ele ficou olhando fixamente, sem expressão, até que o pai interveio com uma resposta. Mesmo assim, todos o aplaudiram. Naquela noite, chorei no meu quarto durante 3 horas. Então tomei uma decisão. Se eles não me dessem um lugar à mesa, eu construiria minha própria mesa. E um dia eu compraria os deles. Saí de casa aos 18 anos com uma bolsa integral para Wharton. 3 empregos de meio período para cobrir as despesas de subsistência. E exatamente nenhum apoio da minha família. Ninguém compareceu à minha formatura do ensino médio. Ninguém me ajudou a me mudar para o dormitório. Ninguém ligou para saber se eu havia chegado em segurança. A única resposta que recebi foi uma mensagem de texto da minha mãe. Boa sorte, querida. Ligue quando estiver instalada. Eu nunca liguei. Eles nem perceberam. Me formei com a mais alta distinção acadêmica, summa cum laude, em finanças. Fui recrutado pela Morrison & Associates, uma das principais empresas de consultoria em fusões e aquisições de Wall Street. Comecei como analista ganhando $87.000 por ano. O que pareceu uma fortuna para alguém que vinha sobrevivendo à base de macarrão instantâneo e muita determinação. Ninguém compareceu à minha formatura na faculdade também. Mas, naquela altura, eu já não precisava mais deles. Meu trabalho era encontrar empresas subvalorizadas antes que alguém percebesse as falhas. Analisar balanços patrimoniais, identificar ativos problemáticos. Identificar o momento em que o negócio passa de indificuldades para recuperável. Eu era bom nisso, muito bom mesmo. Aos 28 anos, eu já era um associado sênior. Aos 31 anos, eu já era diretor e tinha uma equipe de 12 analistas sob minha supervisão. E então, há 3 anos, vi um nome familiar na lista de potenciais compradores de um cliente. Bennett Industrial Solutions, a empresa da minha família. Listada como uma potencial oportunidade de venda, em dificuldades, com problemas financeiros, vulnerável. O relatório foi brutal. Receita cai 34% em 5 anos. A participação de mercado está diminuindo drasticamente para os concorrentes. Relação dívida-patrimônio líquido que fez nossa equipe de avaliação de riscos estremecer. A empresa que meu avô construiu do nada. A empresa que meu pai tanto desejava entregar ao filho. Estava morrendo e ninguém me contou. Naquela noite, liguei para meu pai e perguntei o que estava acontecendo com a empresa. Sua resposta foi imediata e desdenhosa. Isso é assunto de homens, Ava. Você não entenderia as complexidades envolvidas. Enviei uma mensagem para Ethan. Sua resposta veio 12 horas depois. LOL. Fica na tua, maninha. A gente dá conta do recado. Eles não tinham a situação sob controle. Pude ver isso claramente nos números. Mas, mais importante ainda, eu pude ver outra coisa naqueles documentos. Algo que mudou tudo. O avô nunca havia consolidado a propriedade da empresa. Quando ele morreu, suas ações já haviam sido distribuídas de acordo com seu testamento. Mas não tudo para o meu pai, como todos presumiam. As ações foram para funcionários aposentados que ajudaram a construir a empresa. Aos antigos parceiros que investiram nos primeiros tempos. Aos primos distantes que haviam emprestado dinheiro em tempos difíceis. Para um fundo beneficente que o avô havia criado para os filhos de operários de fábrica. Meu pai controlava apenas 31% da Bennett Industrial Solutions. Ele vinha agindo como se fosse o único dono da empresa. Mas ele não fez isso, nem chegou perto. E de repente, tive um plano. A primeira ligação que fiz foi para Victoria Shen, um advogado corporativo da Sullivan & Cromwell. Com 23 anos de experiência em aquisições OX e disputas entre acionistas. Isso é legal? Perguntei a ela depois de explicar o que eu queria fazer.
Adquirir ações de uma empresa privada de vendedores dispostos a vendê-las? Absolutamente legal. A questão é se você conseguirá convencer acionistas suficientes a vender. Qual seria a porcentagem necessária para obter o controle acionário? 50% mais uma ação. Isso lhe dá autoridade legal para nomear e destituir o CEO. Aprovar decisões comerciais importantes. E, essencialmente, administre a empresa da maneira que achar melhor. E sua família não conseguiu te impedir. Vitória fez uma pausa. Eu conseguia ouvi-la refletindo sobre as implicações. Se você adquirir a propriedade majoritária por meio de transações legítimas com vendedores dispostos a negociar, não há nada que eles possam fazer. Eles podem tentar contestar vendas individuais, alegando algum tipo de influência indevida. Mas se tudo estiver devidamente documentado e autenticado, eles perderiam. Bom. Preciso que você elabore contratos de aquisição, termos padrão. Valor justo de mercado com base no desempenho atual da empresa. O que, considerando a situação financeira deles, não será muito alto. Vitória observou: não vai acontecer. O primeiro acionista com quem entrei em contato foi Harold Olovay. Um engenheiro aposentado que trabalhou na Bennett Industrial por 37 anos. Ele possuía 4,2% da empresa, ações que o avô lhe havia dado como bônus de aposentadoria em 1987. Harold tinha 83 anos e morava em um lar de idosos em Connecticut. Sua filha ajudou a organizar a ligação. Sr. Olovay. Meu nome é Ava Bennett. Walter Bennett era meu avô. A pequena Ava? Sua voz chiou pelo telefone, mas eu conseguia sentir o calor nela. Eu lembro de você. Você costumava vir à fábrica com o Al. Ele te acomodaria em seu escritório com uma calculadora e uma pilha de faturas. Você se lembra disso? Claro que me lembro. O Al falava de você o tempo todo. Você disse que tinha o perfil ideal para este negócio. Disse que você era quem deveria estar no comando um dia. Ele fez uma pausa. Fiquei muito triste quando soube como as coisas aconteceram depois que ele faleceu. Não me pareceu certo o jeito como te trataram. Senti um nó na garganta. Sr. Olovay, estou ligando porque gostaria de comprar suas ações da Bennett Industrial. Valor justo de mercado com base nas demonstrações financeiras atuais. Por que você iria querer ações nessa bagunça? A empresa vem em declínio há anos. Seu irmão não sabe o que está fazendo, e seu pai não admite isso. É exatamente por isso que eu os quero. Eu gostaria de consertar o que eles quebraram. Silêncio na linha, seguido de uma risada seca. Wall sempre dizia que você voltaria para buscá-lo. Você disse que daria um jeito. Mais silêncio. Vou vender, mas não por causa do dinheiro. Porque seu avô gostaria que você os tivesse. Os documentos foram assinados e autenticados em cartório em uma semana. Os 4,2% de Harold Olovay tornaram-se meus. Um já foi, muitos outros ainda faltam. Nos 18 meses seguintes, fiz 47 ligações telefônicas. Aos acionistas dispersos da Bennett Industrial Solutions. Uma viúva do Kansas chamada Martha Shen chorou quando liguei. O marido dela tinha sido um dos sócios originais do avô. Havia investido $15 mil em 1962, quando a empresa era apenas uma ideia. Esse investimento passou a representar 3,7% da empresa. Meu marido sempre dizia que Walter era o homem mais honesto que ele já conheceu, ela me contou. Ele ficaria muito desapontado ao ver o que aconteceu. Um primo que eu nunca conheci, Douglas Bennett, filho do irmão do meu avô. Eu ri alto quando mencionei o Ethan. Aquele garoto não conseguiria administrar nenhuma barraquinha de limonada. Douglas detinha 2,1%. Ele assinou sem hesitar. Uma contadora aposentada chamada Patrícia Reis. Havia trabalhado na Bennett Industrial por 29 anos. Ela possuía 1,8% das ações através de um plano de compra de ações para funcionários. Seu avô foi o melhor chefe que eu já tive, disse ela. Teu pai não é, e teu irmão é pior ainda. Um a um, eles assinaram silenciosamente, em particular. Sem anúncios, sem alarde. Apenas documentos legais, transferências bancárias.
e o acúmulo gradual de poder. Cada transação foi gerenciada pela equipe de Vitória Shen. Cada assinatura foi autenticada por um tabelião licenciado. Cada transferência de ações foi devidamente registrada junto ao agente de transferência da empresa. Um requisito que significava que minha propriedade era tecnicamente visível nos registros corporativos. Se alguém tivesse se dado ao trabalho de olhar. Ninguém olhou. Meu pai estava muito ocupado tentando salvar um navio que estava afundando. Meu irmão estava ocupado demais levando o crédito pelo trabalho dos outros. E o resto da diretoria estava muito ocupado protegendo suas próprias posições. Perceber a estrutura de propriedade da empresa. Estava mudando fundamentalmente sob seus pés. Em novembro, eu possuía 44,3%. Eu precisava de 50,1% e sabia exatamente onde conseguir. Ray Carter era o amigo mais próximo do meu avô. Eles se conheceram na Guerra da Coreia. Haviam fundado a Bennett Industrial juntos em uma garagem alugada em 1959. Havia transformado isso em um império industrial através de 40 anos de parceria e confiança. Quando o avô faleceu, Ray se afastou do envolvimento ativo na empresa. Ele tinha 87 anos e morava em uma casa de repouso em Vermont. Mas sua mente estava tão afiada como sempre. Ele possuía 7,1% da Bennett Industrial, ações que ele havia mantido. Como uma lembrança de seu amigo, não como um investimento. Viajei para Vermont na semana anterior ao Dia de Ação de Graças. Sentei-me com Ray em seu pequeno apartamento. Cercado por fotos de sua vida, sua falecida esposa, seus filhos, seus netos. E no canto, uma foto desbotada de dois jovens. Em frente a uma garagem com uma placa pintada à mão. Bennett Carter Manufacturing. Você é a cara dele, disse Ray quando me viu. Uau, quero dizer. Os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso. Preciso da sua ajuda, Sr. Carter. Pode me chamar de Ray. Seu avô me chamava assim. Ray, respirei fundo. Preciso comprar suas ações. Estou tentando assumir o controle da empresa. Antes que meu pai e meu irmão o destruam completamente. Ray me observou por um longo momento. Então ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou uma pasta. Velho, amarelado, preso com um elástico. Uau, me deu isso 6 meses antes de morrer. Disseram-me para guardar até que alguém digno aparecesse. Ele me entregou a pasta. Dentro havia uma carta escrita à mão, datada de 23 anos atrás. A letra do meu avô. Ray, se você está lendo isso, é porque eu já fui embora. E você provavelmente está se perguntando o que fazer com suas ações. Tenho a sensação de que as coisas não vão correr como eu esperava depois que eu morrer. Richard não tem a visão, e Ethan não tem o caráter. Mas Ava tem. Ela tem os dois. Se ela algum dia vier até você, e eu acredito que virá, dê a ela tudo o que ela precisa. Ela é quem deveria estar administrando esta empresa. Ela sempre foi assim. Seu amigo. Uau! Minhas mãos estavam tremendo quando terminei de ler. 23 anos. Meu avô já previa isso há 23 anos. Ray deslizou os documentos de transferência de ações pela mesa. Ele já os tinha preparado. Estive esperando por você por muito tempo, Ava. Não me faça me arrepender disso. Na semana anterior ao Dia de Ação de Graças, eu estava sentada no meu apartamento em Manhattan. E refiz os cálculos pela última vez. Harold Olovay, 4,2%. Martha Shen, 3,7%. Douglas Bennett, 2,1%. Patrícia Reis, 1,8%. 17 outros acionistas, 32,4%. Ray Carter, 7,1%. Total, 51,3%. Participação majoritária. Participação majoritária. Autoridade legal para nomear e destituir o CEO. Aprovar ou rejeitar decisões comerciais importantes. E reformular fundamentalmente a direção da empresa. Eu era proprietário da Bennett Industrial Solutions. E ninguém na minha família fazia a mínima ideia. Naquela noite, liguei para Vitória Shen. Está feito.
Preciso de você no jantar de ação de graças. Você quer que eu entregue intimações durante um feriado em família? Quero você lá como testemunha. E para responder a quaisquer questões legais que possam surgir. Vitória riu. Este será o momento mais gratificante da sua carreira. Ou um desastre completo. Talvez ambos. O jantar de ação de graças foi na casa dos meus pais? A mesma casa onde eu cresci? A mesma sala de jantar onde meu pai havia feito o anúncio há 23 anos. Que eu nunca herdaria nada. Cheguei às 14 horas com uma garrafa de vinho e minha bolsa de couro a tiracolo. Vitória e Shen chegou separadamente. Apresentei-me aos meus pais, que ficaram bastante confusos, como um colega de Nova York. Que não tinham planos familiares para o feriado. A refeição foi um caos familiar típico. Crianças correndo por todos os lados, tias fofocando nos cantos. Tios discutindo sobre futebol. Minha mãe fazendo alarde sobre o Peru. Meu pai dando uma palestra sobre desafios empresariais. Evitando cuidadosamente qualquer menção ao quão mal as coisas realmente estavam indo. Ethan estava em ótima forma, vestindo um terno novo que claramente comprará para a ocasião. Passando a tarde toda dando dicas sobre grandes anúncios que estão por vir. E mudanças empolgantes para a empresa. Eu esperei. O anúncio foi feito entre o prato principal e a sobremesa. Meu pai foi o primeiro a se levantar, batendo no copo com uma colher para chamar a atenção de todos. Tenho algo importante para compartilhar com todos vocês. Após 40 anos construindo a Bennett Industrial, decidi que chegou a hora de passar o bastão para a próxima geração. Murmúrios de aprovação dos familiares presentes. Portanto, é com grande prazer que anuncio que, a partir de 1º de janeiro, vou transferir minhas ações e meu cargo de CEO para meu filho Ethan. Foi então que Ethan se levantou, com um copo erguido e a coroa de louros abaixada. Mamãe e papai decidiram oficialmente transferir a empresa para mim. A irmãzinha não ganha nada. A sala irrompeu em aplausos. Coloquei minha taça de vinho sobre a mesa. Pai, devo contar para eles agora, ou você prefere contar? Ethan rasgou o envelope com sua arrogância característica. Esperando algo trivial, uma reclamação, um protesto. Nada que realmente importasse. Então ele começou a ler. Observei seu rosto passar por uma série de expressões de confusão e descrença. E então um horror crescente se espalhou como tinta na água. O quê? O que é isso? A empresa não está sendo transferida para você, eu disse, levantando-me lentamente. Porque o pai não possui ações suficientes para transferir nada. Dei a volta na mesa, espalhando os documentos à medida que avançava. Contratos de transferência de ações, certificados de propriedade autenticados. Uma análise completa da atual estrutura acionária da empresa. O avô nunca consolidou a propriedade da Bennett Industrial. Quando ele morreu, as ações foram distribuídas para dezenas de pessoas. Funcionários aposentados, antigos sócios, membros da família, fundações de caridade. O pai controla 31%. Isso está longe de ser suficiente para o tipo de transferência unilateral que ele acabou de anunciar. O rosto do meu pai empalideceu. Essas ações estão dispersas, impossíveis de reunir. Atuamos como acionistas majoritários há 20 anos. Sim, operando, mas não sendo proprietário. Há uma diferença. Peguei o documento final. Até a semana passada, eu detinha 51,3% da Bennett Industrial Solutions. Sou o acionista majoritário. Legalmente, eu controlo a empresa. Silêncio absoluto. Alguém deixou cair um garfo. Uma criança fez uma pergunta e foi imediatamente silenciada. A mão da minha mãe estava pressionada contra o peito dela. Como se ela estivesse com dificuldade para respirar. Vitória levantou-se da cadeira. Sou Vitória Shen, advogada corporativa da Sullivan & Cromwell. Tenho aconselhado a senhorita Bennett sobre esta aquisição nos últimos 18 meses. Todas as transações foram devidamente documentadas, autenticadas e registradas. A transferência de propriedade é legalmente incontestável. Ethan cambaleou para trás, derrubando a cadeira. Isto é fraude. Não se pode simplesmente. Não é fraude, disse Vitória calmamente.
Trata-se de uma aquisição legítima de ações de vendedores dispostos a negociar, a um preço justo de mercado. Todos os acionistas abordados pela senhorita Bennet optaram por vender voluntariamente. Na verdade, muitos deles se mostraram bastante entusiasmados com a ideia. Eles foram enganados. Eles foram manipulados. Gravei conversas telefônicas com todos os acionistas, eu disse. Cada um explicando exatamente por que queria vender. Você gostaria de ouvir o que eles disseram sobre a sua liderança, Ethan? Ele ficou em silêncio. Meu pai finalmente falou, com a voz trêmula. Ava, isso é ridículo. A empresa é minha. Eu a construí. O vovô que construiu, interrompi. Você herdou isso e vem arruinando o negócio há 20 anos. A receita caiu 34% desde que você assumiu o cargo. A cota de mercado foi reduzida para metade. Níveis de endividamento que fariam qualquer investidor sair correndo e gritando. Você não construiu nada, pai. Você acabou de conseguir destruir lentamente tudo que o vovô criou. Como você se atreve? Como me atrevo? Algo dentro de mim se quebrou. 23 anos sendo desconsiderado, ignorado, descartado. Tudo veio à tona. Como você se atreve? Você me disse quando eu tinha 12 anos que eu não importava. Que eu jamais faria parte desta empresa. Que eu deveria simplesmente crescer, casar e ser esposa de alguém. Porque era só para isso que eu servia. Peguei a carta do vovô, aquela que o rei tinha me dado. Entreguei-a ao meu pai. O avô não concordou. Ele escreveu isso há 23 anos, prevendo exatamente o que aconteceria. Ele sabia que você não tinha visão. Ele sabia que Ethan não tinha o perfil. E ele sabia que eu era quem deveria estar no comando. Meu pai leu a carta. Suas mãos estavam tremendo quando ele terminou. Isso não prova. Isso prova que o homem que construiu esta empresa acreditou em mim. Isso prova que você tem mentido para todos, inclusive para si mesmo, por 2 décadas. Retirei a carta. A reunião do conselho está marcada para segunda-feira. Vou apresentar a minha documentação de propriedade. E convocar uma votação para destituir o atual CEO. É você, pai. Você está fora. Minha mãe começou a chorar. Meus tios e tias ficaram paralisados em seus assentos. Os primos trocaram olhares de choque. Ethan finalmente encontrou sua voz. Você não pode fazer isso. Esta empresa deveria ser minha. Tenho me preparado para isso a vida toda. Você passou a vida inteira levando a vida na moleza, eu disse. Todas as ideias que você já apresentou foram roubadas de alguém. Todo o sucesso que você reivindicou foi conquistado por outras pessoas. Você não conseguiria administrar uma barraquinha de limonada sem a ajuda do papai? E todos nesta sala sabem disso. Aquela proposta de redução de custos de 2008, aquela que economizou 2,3 milhões de dólares para a empresa? Essa era minha. Papai tirou de mim e deu para você. A mudança estratégica de marketing em 2015 que abriu os mercados asiáticos? Minha análise, minha estratégia, seu nome em jogo. O plano de reestruturação que te impediu de declarar falência em 2019? Enviei isso ao meu pai anonimamente por meio de um consultor de negócios. Ele nunca soube que era eu. Silêncio. Tudo o que você conquistou foi construído com base no meu trabalho, Ethan. Tudo. E agora estou recuperando o que sempre deveria ter sido meu. Peguei minha taça de vinho, tomei um gole lento e sorri. Feliz dia de ação de graças a todos. A reunião do conselho na segunda-feira foi breve. Apresentei a minha documentação de propriedade. Vitória explicou ao conselho as implicações legais. Meu pai tentou apresentar objeção, tentou alegar violações processuais. Tentou tudo o que lhe veio à cabeça. A votação terminou com 7 votos a favor e 2 contra a sua destituição do cargo de CEO. Os únicos votos contrários foram os dele e os de Ethan. Fui nomeado CEO interino com efeito imediato. Minha primeira ação foi demitir o Ethan, não por despeito. Bem, não inteiramente por despeito. Mas porque ele realmente não era qualificado para nenhum cargo de responsabilidade. Ofereci a ele um pacote de indenização mais generoso do que ele merecia.
6 meses de salário, continuidade dos benefícios. Uma carta de recomendação positiva caso ele quisesse procurar emprego em outro lugar. Ele não reagiu bem. Você não pode me demitir. Este é meu direito de nascença. Esta empresa leva o meu nome. Tem o nosso nome nele, corrigi. A Bennett Industrial Solutions vai sobreviver. Porque vou guardá-lo. Algo que você nunca foi capaz de fazer. Ele saiu furioso. Não falei com ele desde então. Foram necessários 3 anos para salvar a empresa. Trouxe Marcus Williams, um especialista em reestruturação de empresas. Com 27 anos de experiência em fabricação. Para ajudar a reestruturar as operações. Reduzimos custos, modernizamos equipamentos e renegociamos contratos com fornecedores. Nos concentramos em nossas competências essenciais e nos desfazemos das divisões com baixo desempenho. Contratei Sarah Chen, que não tem parentesco com meu advogado, como diretora financeira. Antes de se aposentar, ela havia sido diretora financeira de uma empresa da lista Fortune 500. E ela saiu da aposentadoria justamente porque gostou da história do que eu estava fazendo. Trouxemos sangue novo para todos os níveis. Promoveu talentos internos que haviam sido negligenciados durante anos. Criou caminhos reais para o avanço profissional que não dependiam de conexões familiares. No segundo ano, já tínhamos lucro novamente. No terceiro ano, estávamos crescendo. Receita sobe 23%, participação de mercado se recupera, novas linhas de produtos são lançadas. A empresa que meu avô construiu. Finalmente estava se tornando o que deveria ter sido desde o início. Meus pais nunca se desculparam. Minha mãe liga de vez em quando, conversamos sobre amenidades. Ele nunca menciona a empresa nem o que aconteceu. Meu pai não liga de jeito nenhum. Ouvi dizer, por meio de parentes, que ele passa os dias jogando golfe. E contando para qualquer um que queira ouvir. Sobre como sua filha ingrata roubou seu legado. Ele não entende que nunca foi sua responsabilidade deixar esse legado. Ethan se mudou para a Flórida e conseguiu um emprego como gerente de vendas em uma concessionária de automóveis. Sua esposa o deixou 6 meses depois de ele ter sido demitido. Descobriu-se que ela havia se casado com ele por dinheiro e pelo nome da família. Não por causa de sua personalidade cativante. Pelo que sei, ele está noivo de outra pessoa. Provavelmente contando histórias sobre o império que ele deveria herdar. Os familiares que comemoraram no Dia de Ação de Graças se dividiram em 2 grupos. Alguns deles entraram em contato e pediram desculpas pela forma como me trataram. Queria retomar o contato. Outros me cortaram relações completamente, fiéis à versão dos fatos contada pelos meus pais. Para mim, tanto faz. Você descobre quem as pessoas realmente são quando há uma mudança de poder. Ray Carter faleceu no ano passado aos 91 anos. Voei até Vermont para o funeral dele e sentei na primeira fila. Fez um elogio fúnebre sobre sua parceria com meu avô. E a fé que ele tem em mim. Depois, a filha dele veio falar comigo. Papai falava de você o tempo todo nos últimos meses de vida dele. Disse que lhe dar essas ações foi a melhor decisão que já tomou. Ele me deu mais do que ações, eu disse. Ele me deu permissão para acreditar que eu era digno. Ela me entregou uma caixinha. Lá dentro havia uma fotografia desbotada, aquela do apartamento de Ray. 2 jovens em frente a uma garagem. No verso, com a letra do meu avô. O início de tudo, 1959. Agora, ela está emoldurada e exposta na minha mesa, ao lado da carta do meu avô. No mês passado, fui incluído na lista 50 over 50 da Forbes. Líderes empresariais que alcançaram sucesso significativo mais tarde na vida. O artigo me chamou de uma mulher que retomou seu direito de primogenitura. Por meio de paciência, estratégia e uma crença inabalável em seu próprio valor. Uma repórter me perguntou o que eu diria às mulheres jovens que se sentiam negligenciados em suas famílias ou carreiras. Não espere por permissão, eu disse a ela. Não espere que ninguém lhe ofereça um lugar à mesa. Desenvolva suas próprias habilidades, sua própria expertise, sua própria vantagem competitiva. E quando chegar a hora certa, quando você tiver o poder de mudar as coisas, não hesite. Pegue o que é seu. O artigo viralizou.
Recebi milhares de mensagens de mulheres que passaram por algo semelhante. Disseram-lhes que não eram bons o suficiente, inteligentes o suficiente, homens o suficiente para ter sucesso. Disseram para eles ficarem na sua, enquanto irmãos e filhos menos qualificados receberam oportunidades que não haviam conquistado. Não consegui responder a todas, mas li cada uma delas. Ita me mandou uma mensagem na semana passada pela primeira vez em 3 anos. Preciso de dinheiro. A concessionária me demitiu. Podemos conversar? Eu não respondi. Algumas pessoas podem considerar isso mesquinho. Talvez seja. Mas passei 23 anos vendo minha família tirar coisas de mim. Minhas ideias, meu trabalho, meu lugar no mundo. Eles não me ignoraram completamente. Eles me expulsaram ativamente, riram das minhas ambições. Me trataram como se eu não importasse. E quando finalmente revidei? Quando finalmente reivindiquei o que deveria ter sido meu? Eles agiram como se eu fosse o vilão. Chega de me desculpar por ter vencido. Cansei de me sentir culpado por ter sucesso. E eu definitivamente parei de resgatar pessoas que passou décadas tentando me destruir. Agora, todo ano no Dia de Ação de Graças, eu ofereço um jantar no meu apartamento em Manhattan. Não família, pelo menos não a família em que nasci, mas a família que construí. Victoria Shen, Marcus Williams, Sarah Shen. A equipe sênior da Bennett Industrial. Amigos que acreditaram em mim quando meus parentes de sangue não acreditaram. Comemos peru e compartilhamos gratidão. E façamos um brinde às coisas que importam. Trabalho árduo, lealdade, pessoas que aparecem quando é preciso. E todos os anos eu levanto meu copo e faço o mesmo brinde. Para o vovô Wall, que sabia que eu encontraria o caminho de volta. E a todos que me disseram que eu não conseguiria. Obrigado pela motivação. A sala ri. Nós bebemos. A noite continua. Mas às vezes, tarde da noite, quando todos já foram embora. E estou sozinha no meu apartamento com vista para a cidade. Penso naquela menina de 12 anos. Sentada na sala de estar de seu pai. Disseram-lhe que ela nunca faria parte do legado da família. Eu gostaria de poder voltar atrás e contar a ela o que estava por vir. Diga a ela que a dor era temporária. Mas a determinação duraria para sempre. Diga a ela que as pessoas que a dispensaram. Um dia, eles haveriam tomar tudo o que pensavam ser seu. Eu gostaria de poder dizer a ela que ela iria ganhar. Mas talvez ela já soubesse. Talvez seja por isso que ela nunca desistiu. Meu irmão se levantou no jantar de ação de graças. E anunciou que ia conseguir tudo. Dei um gole de vinho. E mudou o final. Algumas histórias se escrevem sozinhas. Com outros, você precisa lutar por cada palavra. Este me levou 23 anos para terminar.